dia de outono, meio cinzento, meio escuro. E no meio da praça havia uma mulher, vestida com um capote cinza, um cachecol, um gorro. Em volta dela, uma porção de gente. Pessoas mais velhas, todos encapotados. Todos pareciam com muito frio. Mas eles tinham um ar de que alguma coisa muito boa estava acontecendo. E assim que o Nasruddin foi chegando perto, essa mulher estava contando uma história para aquelas pessoas à volta dela. E era a história de François, o carpinteiro. François foi, sem dúvida, no seu tempo, o carpinteiro mais famoso daquela região de Orleans. Ele era hábil, inteligente, sabia trabalhar madeira como ninguém. Era também um homem alto, bem apessoado, tinha os cabelos encaracolados, um olhar muito vivo. François, na verdade, tinha tudo para ter muitos amigos, para conquistar as mulheres, mas não se sabe exatamente por que razão ele ficava sempre sozinho. Não tinha namorada, tinha um ou dois amigos que ele via muito de vez em quando e, principalmente, quase não tinha trabalho, porque as pessoas não davam coisas para ele fazer, não faziam encomendas e ele ia ficando em casa, sem ter serviço. Mas acontece que o François era um homem que tinha um espírito muito vivo. E ele não se importava com isso, não. Como ele não tinha trabalho, ele ocupava o tempo dele contando histórias para ele mesmo. Ele adorava contar histórias. E ele sabia muitas. Ele recitava essas histórias em voz alta, lá na sua oficina. E essa oficina que ele tinha uma janela que dava para a rua. E essa janela ficava sempre aberta. E o François ficava lá dentro, recitando em voz alta, fazendo os personagens, contando as suas histórias. Senhor, por favor, me dê água, eu tô com muita sede, eu tô quase morrendo de sede. O príncipe ficou desesperado quando viu que a jovem estava quase desfalecendo. Ele saiu correndo, foi por todos os lugares procurando em alguma parte que ele pudesse encontrar um lago, um rio, uma poça d'água que fosse. Mas ele não encontrou nada. E quando ele chegou de novo no lugar onde ele havia deixado a jovem, ela já tinha morrido. Ele então disse para si mesmo que ele só abriria a terceira laranja quando chegasse num lugar onde houvesse água. E ele cavalgou por muitos lugares distantes, e depois de um certo tempo que ele andava pela estrada, ele viu um pequeno riacho à beira da estrada. Aproximou-se, tirou da bolsa a última laranja e a partiu ao meio. De dentro da laranja surgiu uma jovem de uma beleza incomparável. Ela era muito mais bonita do que as outras duas jovens que haviam saído das outras duas laranjas. E assim ele continuava. Andava de um lado para outro, fazia heróis, heroínas, cavalos, dragões, monstros. Tudo ele fazia representando na janela. E é claro, as pessoas que passavam na rua viam aquilo e comentavam: esse homem deve ser louco, não é possível. E as velhas, havia duas velhas, uma que morava de um lado da oficina e outra que morava do outro lado. Elas se encontravam nos mercados, nas praças, e elas diziam que esse tal de François, ele tem parte como o diabo. Bom, na verdade, os únicos credores com quem ele tinha qualquer tipo de contato eram, aliás, os únicos diabos com quem ele tinha qualquer tipo de contato eram os seus credores, é claro, porque ele ficava pedindo dinheiro emprestado.
E pedia dinheiro para um, depois pedia para outro. E é claro, as pessoas no começo emprestavam. E ele não tinha trabalho, ele tinha que continuar pedindo. E tanto dinheiro emprestado ele pediu, que as dívidas ficaram enormes. E as pessoas começaram a pressionar: quando é que você vai pagar? Quando é que você vai pagar? Ele dizia: um dia, não sei, eu vou dar um jeito. Só que ele não dava jeito. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e as pessoas pressionavam cada vez mais o pobre do carpinteiro. E chegou um dia que ele percebeu que não havia jeito. Ele não ia ter trabalho, ele não ia ter como conseguir dinheiro para pagar as pessoas. Ele parou, pensou e decidiu que o único jeito dele se livrar de todos aqueles problemas e aquelas dívidas que ele tinha era se ele se matasse. E resolveu que era isso que ele ia fazer. Só que ele não podia morrer de qualquer jeito, ele não podia morrer assim como uma pessoa comum, já que ele tinha tantos heróis que ele admirava. Passou a noite inteira pensando num plano de como é que ele ia se matar. E de manhã ele tinha conseguido. Foi até a oficina, ainda estava no escuro, ele começou a imaginar. Ele viu bem no meio da oficina uma mesa, sobre essa mesa um caixão muito bem feito, que ele mesmo ia fazer. Dentro do caixão, ele mesmo, morto, com as mãos sobre o ventre, iluminado por 4 velas bem compridas nos 4 cantos do caixão. Então, ele imaginou os credores, porque ele tinha decidido que ele ia mandar uma carta para os credores, que daria 10 dias exatamente eles deveriam entrar ao meio-dia na sua oficina, que ele ia pagar todo mundo. Mas só que não era isso que ia acontecer, ele ia ficar morto. E ele ficou imaginando os credores abrindo a porta, olhando e vendo ele morto. Ele sentiu até uma certa satisfação de pensar na decepção que aqueles homens iam ter quando não iam receber nada. Agora, depois que ele imaginou tudo, ele pensou: eu preciso agora elaborar esse plano. O que ele fez? Escreveu a carta, avisando para os credores que dali a 10 dias, ao meio-dia, eles tinham que voltar. Bem, agora eu preciso fazer o barco. Que barco vocês estão vendo? Que barco ele precisa fazer? Tem algum barco nessa história? Vai ter agora. Eu preciso fazer o caixão. Aí ele se lembrou que tinha um barco a ver. Tá vendo? Não tinha ninguém prestando atenção. Vocês estão só fazendo essa cara. Mas na verdade, ele se lembrou que havia um barco à beira do rio, lá no fundo, longe da cidade. Ele foi até lá à noite, quando não havia ninguém acordado. Chegou lá e encontrou um barco velho à beira do rio. Começou a desmontar, fazer madeiras exatamente no tamanho dele. E pegou aquelas madeiras, colocou sobre as costas e foi voltando para a cidade, procurando os lugares escuros, se porventura aparecesse alguém na rua. E foi indo, chegando perto. Quando ele chegou perto da casa dele, abriu a porta do porão, desceu silenciosamente. E lá no porão ele começou a fazer o caixão com aquelas madeiras. Trabalhou a noite inteira à luz de uma lanterna. Na manhã seguinte o caixão estava pronto e François se sentiu mais livre que um passarinho. Ele saiu pela rua pensando que ele tinha 10 dias inteiros para aproveitar o resto da sua vida. E ele não tinha preocupação nenhuma. Ele não ia pagar a dívida, ele não precisava se preocupar com nada a não ser viver a sua vida da melhor forma que ele pudesse. E assim ele fez. Ele andou pela rua, olhava para as pessoas, cumprimentava sorridente, assobiava como um passarinho. Foi na melhor taverna da cidade. E lá ele pediu comida boa, pediu o melhor vinho que havia no lugar e disse para o dono que, claro, ele precisava de crédito, um dia ele ia pagar. Bebeu, comeu durante 3 dias inteiros. Não foi o que ele fez? Isso. Se divertiu, bebeu, comeu, conversou com as pessoas e, é claro, toda a gente na rua começou a comentar: o que será que aconteceu com esse homem? Ele está gastando tanto dinheiro, está tão feliz que, com certeza, ele ou ganhou uma herança, ou então ele achou um tesouro. E as velhas
quando se encontraram no mercado. Eu quero dizer uma coisa pra você, você não conta pra ninguém. Há uns dias atrás, quando eu ia dormir, escutei um barulho e vi o François entrando na casa dele, com uma carga enorme nas costas, com um ar de que não queria que ninguém soubesse o que era aquilo. Ele achou um tesouro, tenho certeza, só que você não conta pra ninguém. Ele não conta pra ninguém, ele não conta pra ninguém, ele não conta pra ninguém, ele não conta pra ninguém. A cidade não falava outra coisa. François, o carpinteiro, era o homem mais afortunado daquele lugar, porque o seu destino, a sorte, lhe tinha reservado um enorme tesouro. Os credores ficaram preocupados. Olha, a gente tratou mal um homem que agora é tão importante, tão poderoso, a gente tem que dar um jeito nisso. Um a um foram à casa. Bom dia, François. Você vai bem? Olha, tem uma coisa pra dizer pra você. Homem, tome o seu tempo. A gente sabe que você pode, que você vai pagar a hora que você quiser. Então, olha, a hora... Não se preocupe, eu não sou nenhum abutre. A hora que você quiser, você paga, tá bom? Tchau, até logo. Vamos encontrar à noite na taverna. E assim, um por um, todos os credores foram lá. Depois, os homens importantes da cidade tinham que ter amizade com o homem daquele. E aí, começaram a se lembrar que ele era um carpinteiro. Eu tô precisando de uma mesa lá em casa. Olha que jeito bom de chegar na casa dele. Dá pra você fazer uma mesa, uma cadeira, uma estante, uma porção de mesas, uma porção de cadeiras. 10 dias depois, ele tinha tanto trabalho, François, que ele se esqueceu de morrer. Ele teve que contratar uma porção de assistentes para ajudá-lo no trabalho. 6 meses depois, ele comprou a casa, o ateliê, tudo que ele nunca nem tinha podido pagar o aluguel. Instalou-se numa vida boa, de muito trabalho, mas de muita felicidade. E é claro, ele não queria decepcionar aquelas pessoas que, por ter o acreditar o rico, tinham de fato feito com que ele ficasse rico. Ainda tem mais um pedacinho. Sabe como é que ele fez para não decepcionar essas pessoas? Para que o segredo aquele segredo do tesouro, aquela história que tinha acontecido, que todo mundo acreditava, para que essa história ficasse bem verossímil, o que ele fez? Pegou 3 cadeados enormes, com muitas correntes, e pôs na porta do porão. E não abria aquela porta para nada, para que todo mundo acreditasse que o tesouro estava lá dentro do porão.